mais um podcast e hoje com a presença aqui de um secretário de Cultura da Baixada. Estou aqui com o Rômulo Salles, secretário da cidade de Queimados, para a gente falar um pouquinho, conversar sobre o desafio de ser secretário na Baixada Fluminense e de fazer cultura na nossa Baixada. Então, primeiro eu quero aqui, Rômulo, que você se apresente para quem está aqui nas nossas redes e que você possa falar um pouquinho dessa experiência, do que é ser secretário na Baixada Fluminense. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast com Auro. Estar com o deputado Auro é sempre muito bacana, é sempre muito produtivo, sempre muito fértil e a gente tem tido essa oportunidade de caminhar juntos aí ao longo dos últimos aproximadamente 3 anos. Já me apresento para a audiência do deputado Auro, sou Rômulo Salles, 41 anos, produtor cultural, nascido, criado, residente, resistente na Baixada Fluminense. E ao longo dos últimos 2 anos tenho tido a oportunidade de trabalhar na gestão pública, muito próximo ao mandato do deputado Auro, na Secretaria de Cultura de Queimados, uma Secretaria de Cultura da Baixada. Também vivemos uma outra experiência lá na Secretaria de Estado de Cultura. Atuo com arte e cultura ao longo de 15, 20 anos e é uma satisfação para a gente poder compartilhar um pouco das nossas experiências aqui com um cara que sempre tem muita experiência para contar. A Baixada é muito grande. Eu quero saber um pouco da trajetória do Rômulo Salles. Começou em Queimados, começou em Duque de Caxias. Como é que é essa trajetória, Rômulo, para as pessoas que estão nos assistindo entender quem é Rômulo Salles na nossa Baixada Fluminense? Não começou em Queimados, não começou em Caxias, começou no grande berço da Baixada Fluminense, no umbigo, no cordão umbilical da Baixada Fluminense, que é a cidade de Nova Iguaçu. Sei que aqui a gente tem um duque caxiense, nato, defensor, que disputa comigo para saber qual é a capital da Baixada. É Nova Iguaçu, é Caxias, mas Nova Iguaçu, que em algum momento da vida já teve há cerca de 30 anos atrás, né, Queimados como um dos seus distritos, sempre caminhou muito perto de Queimados. Eu nasci e cresci em Nova Iguaçu, uma das cidades da Baixada, dos 13 municípios da Baixada, que, como todos eles, tinha muito pouco repertório cultural, né? Ausência de equipamentos públicos de cultura, ausência de iniciativas tanto públicas quanto privadas. Talvez o nosso repertório artístico era, como um menino dos anos 80, era exatamente a televisão e o rádio, né? A gente é formado artisticamente pela televisão e pelo rádio. E nessa perspectiva eu tive que desbravar, correr atrás de possibilidades, buscando caminhos pela Zona Sul, pela capital do Rio de Janeiro, sonhando em um dia fazer tablado, fazer cal. Todos esses sonhos, graças a Deus, consegui realizar depois na minha vida adulta, mas a nossa trajetória se deu por ali. Obviamente, o teatro, a música, as artes plásticas sempre foram muito incentivadas pela escola, né? A educação no Brasil cumpre um papel muito forte de assegurar de alguma forma esse dispositivo de se relacionar com a arte, às vezes nem entendendo exatamente que é isso que está se propondo, mas para quem tinha ali algum nível de interesse, vocação, aquilo fica plantado ali. E foi na Baixada Fluminense, foi em Nova Iguaçu que eu comecei minha trajetória. Obviamente, tudo começa a eclodir ali no ensino médio, né? Eu fiz aquele vestibulinho para a escola técnica que tinha na época, na FATEC, e fiz para 2 escolas. Uma era Adolfo Bloch, que era lá em São Cristóvão, e aí tinham várias linguagens do campo da arte e da comunicação. E para a técnica Edificações, no João Luiz do Nascimento, que era muito pertinho da minha casa, alguns quarteirões. Passei nas 2, fiquei num conflito danado e, obviamente, como um bom menino de origem popular, da Baixada Fluminense, de pais separados, pensou, tem que tomar atitude mais responsável. Fui fazer Edificações, porque imaginei que o caminho profissional seria mais breve, né? Ajudaria a minha família. Como é que eu ia me aventurar em arte se eu não tinha nenhuma referência do campo artístico, nem como amigos, nem como familiar? E comecei o curso de Edificações e lá no João Luiz Nascimento todo ano tinha uma história de Feira das Nações. E nessa Feira das Nações a gente ganhava ponto, tal, era no final do ano, a gente tinha que criar um evento cultural. Esse evento cultural acontecia para todas as turmas, mas na nossa turma era um teatro musical, deputado. Era uma loucura. Eu fazia Deus Grego subir, voar, cascata de fogos. Era cada coisa absurda que a gente inventava, que no segundo ano, eram 4 anos de curso, no segundo ano a diretora da escola me chamou no gabinete dela e falou, você sabe que você está no caminho errado, né? Você sabe que você é um bom aluno em Edificações,
mas que você tem que procurar alguma coisa ligada ao campo artístico, porque o que você faz aqui separa não mais a escola. A gente trazia toda a comunidade do entorno para assistir aquele grande espetáculo que era só um trabalho de escola. E assim que me formei, comecei a fazer alguns estágios na prefeitura de Nova Iguaçu, como técnico de edificações, e fui fazer o vestibular. E nesse momento também fiz duas escolhas. Uma era para fazer arquitetura e outra para fazer educação, pedagogia na UERJ. E também passei nas duas, migrei obviamente para arquitetura, porque já era o caminho, fiquei até o terceiro período de arquitetura. E na faculdade de arquitetura você é muito estimulado a conhecer um pouco mais de arte, né? História da arte, enfim. Aquilo foi pulsando muito forte em mim e falei, quer saber? Eu tenho aquela matrícula lá na UERJ me esperando. Vou para lá porque fazer educação talvez seja um caminho mais assegurado para que eu consiga expandir a minha forma de troca, de pensamento. E fui fazer o UERJ. Logo quando comecei a fazer o UERJ, a cidade de Nova Iguaçu tinha um projeto sendo implementado considerando educação integral. E eu, na faculdade de educação, estava fazendo um PPP ligado à educação e cultura. Pesquisei sobre o legado que Barcelona tinha deixado nas Olimpíadas, que tratava de uma cidade educadora, um conceito de cidade educadora. E o prefeito Lindbergh Farias, na época, tinha acabado de assumir a prefeitura de Nova Iguaçu, fez uma reunião na UERJ. Nessa época eu trabalhava numa multinacional, ganhava bem, menino jovem, solteiro. E quando ele falou sobre aquilo, eu falei, não tem condição, vou largar tudo. Larguei um emprego super estabilizado numa multinacional para ir fazer um estágio na prefeitura de Nova Iguaçu, porque eu entendi que aquele projeto que eu apresentava na faculdade talvez seria possível de ser experimentado na cidade. Aí ali deu a largada, deputado. Comecei a trabalhar nesse paralelo entre arte, cultura e educação, e as portas se abriram, primeiro ali no campo das artes plásticas e visuais, depois no teatro, e o caminho foi longo aí, sonhos realizados, desejos não só meus, mas de muitas pessoas que caminharam juntas, sendo experimentados, e a gente continua nessa militância da arte e da cultura na Baixada Fluminense, porque foi só nesse processo que eu me descobri como militante pela arte, pela cultura na Baixada, porque até então não tinha nem essa consciência da militância, era só algo orgânico, era a necessidade, em razão da ausência, que me fazia falar, dizer e atuar a respeito disso. Na realidade, eu quando te conheci, você estava num setor privado, fazendo arte, que era no Teatro Bangu. Foi o primeiro contato que a gente teve. Você gerenciava o Teatro Bangu, fui assistir um espetáculo e aí tive a oportunidade de te conhecer. Depois teve vários desafios. Mas por que, Romulo? Você que já teve na iniciativa privada, você que já teve na capital, no Teatro Bangu, na Secretaria de Teatro, escolheu fazer cultura? Porque foi uma escolha, você recebeu diversos convites e você teve a possibilidade de escolha. Por que você escolheu fazer cultura na nossa Baixada Fluminense, na cidade de Queimados? Minha passagem pelo privado, deputado, vem exatamente pela indagação de entender que não tínhamos projetos incríveis financiados com recursos públicos na Baixada Fluminense. E aí eu entendi que eu já tinha feito uma experiência como gerente da rede de teatros no governo do Eduardo Paes, na capital do Rio. Então eu cuidava dos 12 teatros do município do Rio. E eram teatros públicos. Uma dinâmica, um modus operandi de tocar a gestão de um espaço de cultura. E aí, dado momento, eu não conseguia entender como uma empresa conseguia patrocinar com 4, 5, 8 milhões um projeto de teatro que duraria apenas 3 a 6 meses, gerando muitas oportunidades de trabalho, renda, né? Mas concentrado na capital, e a gente não conseguia ter um projeto de 1 milhão na Baixada Fluminense. E eu comecei a querer entender como funcionava o privado. Foi por esse caminho que eu me aproximei da rede Brain Mais e recebi o convite para dirigir as arenas, que eles chamavam, eles têm 5 teatros no Brasil. Eu dirigi esses 5 teatros no Brasil, claro, Rio, claro, São Paulo, Fortaleza, Campinas. E depois que eu fiquei uns 6 a 9 meses fazendo essa gestão completa, eu entendi que eu poderia fazer um outro movimento, que era vir para um lugar que era muito semelhante à Baixada Fluminense, que era Bangu. Né? Dentro dessa estrutura, eles abriram um teatro em Bangu e eu falei, queria entender como é que funciona isso. Que provocação é essa que esse empresário teve para fazer um teatro em Bangu? Qual é a motivação? Porque quem toca Bangu vai tocar Nova Iguaçu.
é popular, é a camada mais periférica da capital. Então, nesse caminho, fui fazer essa gestão de teatro privado, porque já tinha uma experiência com uma gestão de teatro público, e também, paralelamente, comecei a produzir teatro musical no Brasil, de títulos que nós adquiríamos na Broadway, em Nova York, com uma parceira, Renata Borges. Ela era minha sócia, a gente comprava os títulos lá e captava no Brasil, montava e fazia turnê Rio, São Paulo, capital, né? E algumas outras capitais do país. Grandes títulos, uma grande experiência, e justamente porque eu queria acessar as grandes marcas e entender como ela pensa. Por que ela não tem interesse, se ela também tem ativos na Baixada Fluminense, para incentivar a arte e a cultura na Baixada Fluminense? E esse experimento foi feito aí ao longo de uns 2, 3 anos, porque, obviamente, todos eles migravam para um único interesse, que era: precisamos ter um equipamento potente, pujante, fortalecido, tecnicamente capaz de receber toda e qualquer produção artística. Na Baixada Fluminense não temos. Temos teatros, auditórios ligados a prefeituras e fica refém da gestão de um secretário, de um prefeito, muito atendendo a reuniões governamentais. Não temos um teatro na Baixada ligado ao compromisso com uma programação artística e com uma oferta diversa e com qualidade para a população. Então, tinha esse sonho, já tinha experimentado fazer isso lá em Nova Iguaçu. Eu aluguei uma sobreloja, era um apartamento, quebrei todas as paredes, montei um teatrinho pequenininho, deputado, de 80 lugares. Ficamos uns 1 ano e meio ali, obviamente que aquilo não tinha condição, tinha muito mais um perfil de projeto social, porque não dava conta de fazer nem bilheteria, nem condições técnicas para uma produção chegar, mas era uma primeira iniciativa. E aí a gente teve a infelicidade de, numa noite de Natal, 24 de dezembro, eu estava em São Paulo com a minha família, aqueles fogos de Natal, alguém soltou um negócio daquele que caiu em cima da máquina de ar-condicionado que estava do lado de fora, e todo aquele pequeno começo de sonho, eu fiquei assistindo pelo Facebook na época, à distância, ele pegar fogo. Pegou fogo e virou pó, tudo que a gente tinha montado. Passaram alguns anos, eu continuei trabalhando para a realização desse grande sonho, que eu achava que era meu, né? E esse é um sonho de um aspecto privado, né? Mas de interesse público, que era fazer um teatro em Nova Iguaçu. E a gente está 1 ano e meio, praticamente, com o teatro aberto, ainda tentando convencer essas grandes marcas, né? Para que elas tenham interesse, para que o incentivo público chegue na Baixada Fluminense, mas eu entendi que tinha uma virada de chave. Não dava mais para eu contar para as pessoas e para as empresas sobre um projeto. O Brasil vivia e vive ainda um momento de não apostar em projetos, talvez apoiar projetos em execução, não a realizar novos projetos. E aí nós nos arriscamos, fizemos um grande esforço coletivo, construímos o Teatro Nova Iguaçu, sedimentado com um pouco dessa experiência de teatro de gestão pública, teatro, gestão privada e de produtos, conteúdos de qualidade. Ainda não conseguimos essa virada de chave das grandes marcas, mas temos uma grande chave que é a adesão da classe artística. Hoje nós estamos no circuito nacional de produção artística e cultural. Artistas, atores, atrizes, produtores de música, de teatro, youtubers, stand-ups, todos nos procuram. A gente começou o ano de 2023, em fevereiro, já com uma programação organizada até novembro do ano. Então, eu tenho até dezembro, não tem data para oferecer para ninguém, de uma programação muito qualificada e muito diversa. Isso é uma demonstração de que, sim, a Baixada Fluminense tem capacidade, força, qualidade e quantidade para fruir a produção artística nacional nesse território. A gente está num lugar muito privilegiado, porque a gente está entre a capital do Rio e a capital de São Paulo. No meio disso tem uma Dutra. E nessa Dutra a gente tem quase os nossos 13 municípios. Nova Iguaçu é um deles. Então, uma produção que está circulando pelo país, e as grandes produções fazem essas duas praças, elas começam a nos enxergar como parte desse roteiro, e essa experiência tem sido só enriquecedora para a minha experiência na vida pública, na administração pública, porque, obviamente, eu troco de lugar a todo momento. Tem hora que eu estou desse lugar da mesa, né, apresentando essa possibilidade de trabalho, e tem muitos momentos que eu estou do lado de cá, ouvindo alguém que também tem um sonho, tem um projeto, tem um desejo,
E aí não me cabe somente falar no lugar de um cargo. De fato, a gente acaba cumprindo uma função de secretário que é muito mais sensível, né? De ter uma escuta mais qualificada das pessoas e compartilhar a nossa vivência. Muitos deles têm conseguido adquirir um pouco e trocar essa experiência e efetivar os seus projetos. E isso, para mim, é... Deixa eu te fazer uma pergunta, você que está vivendo essa experiência, esses desafios. Existe uma questão cultural na nossa Baixada e no interior do estado. Por que é tão difícil garantir o orçamento nas cidades da Baixada para investimento em cultura? Você viveu uma experiência do Rio de Janeiro, viveu uma experiência do estado, onde tem diversos equipamentos culturais. Você colocou 12 teatros públicos da Prefeitura do Rio de Janeiro. Tem mais de 20 equipamentos públicos do estado. Desses 12, 10 eram na Zona Sul e 2 eram fora da Zona Sul. Um no centro, que era o Teatro Carlos Gomes, e um na Tijuca, que era o Zimbisque. Até na capital há uma concentração aonde está o melhor e o maior poder aquisitivo das pessoas. Mas, João, me fala, desafio, você está hoje lá com essa experiência toda que você adquiriu nessa caminhada de gestão de teatro na privada, na pública, geriu os teatros da cidade do Rio, trabalhou no estado, trabalhou na Prefeitura de Nova Iguaçu, trabalhou na Prefeitura do Rio de Janeiro. E qual o desafio de a gente pegar uma cidade de 150 mil habitantes, como a cidade de Queimados, e transformar num case de sucesso cultural da Baixada Fluminense? O que está sendo implementado? Qual é a diferença? Qual é a marca que você deixa à frente daquela pasta? O que você sonha? O que você planeja? Como você vê o futuro da cidade de Queimados na cultura brasileira? Deputado, eu cheguei na cidade de Queimados e a gente tinha acabado de fazer a entrega lá no estado do Rio de Janeiro dos recursos da Aldir Blanc. Quando eu sentei naquela cadeira, a convite do prefeito Glauco, cujo a gente também tem que reportar aqui a nossa gratidão por essa oportunidade e, obviamente, dentro do seu cardápio de possibilidades, eu recebi um processo que era exatamente para dar prosseguimento à devolução de R$413 mil de recursos da Aldir Blanc para o governo federal, sob um despacho que dizia que não havia produtores e programação suficiente para fazer uso daquele recurso. Aquilo foi muito forte para mim. Falei, mas como não? Eu sou da Baixada Fluminense. Não existe a possibilidade de, pela primeira vez na história, porque foi a primeira vez na história que muitas prefeituras tiveram no orçamento da cultura, no Fundo Municipal de Cultura, um orçamento tão robusto e destinado a fazer uso para a área fim, para a ponta, para o fazedor cultural. Como que Queimados, que eu conheci, obviamente, porque já foi em Nova Iguaçu há muito pouco tempo, a gente se frequenta, né? É um território vizinho, um município vizinho, estava devolvendo R$413 mil. E eu entrei ali num desafio profissional, pessoal e político de não permitir com que aquele dinheiro fosse devolvido, num governo muito travado para o diálogo cultural no campo do governo federal. Obviamente, precisei da ajuda do deputado, de todas as forças políticas que tínhamos e conseguimos resgatar esses 413 mil que tinham sido devolvidos. Colocamos isso no fundo de cultura e com esses 413 mil que as pessoas anteriormente tinham dito que não tinha gente suficiente para colocar, nós abrimos um edital que tivemos 53 empresas proponentes de cultura contemplados com um número mínimo de pessoas trabalhando, de aproximadamente 450 profissionais da cultura, e obviamente a gente não consegue nem estimar o impacto que tem isso na vida do beneficiário que assistiu um espetáculo, fez parte de uma orquestra, participou de uma aula de balé, cada turma tem 30 meninos, 30 famílias. Isso foi um dado importante. Obviamente eu também tenho o privilégio de ter um prefeito que tem uma relação com a arte, foi músico, né? Tem um nível de sensibilidade que me permite sentar na mesa para conversar sobre isso. Eu levei os dados técnicos e números e com isso a gente começou a sensibilizar uma Câmara de Vereadores que obviamente também não viveu um processo de experimento cultural naquela cidade, que não fosse exatamente uma grande festa de celebração do aniversário da cidade, com shows de grandes nomes.
E comecei a apresentar esses resultados. Paralelamente a isso, deputado, eu sofri muita resistência da política territorial da cidade. Minha primeira marca era como forasteiro. E eu ficava muito curioso com a ideia de ser forasteiro, sendo eu um cara de Nova Iguaçu, né? E que encontro todos os queimadenses na minha cidade todo final de semana, no shopping, no cinema. Desse processo eu precisei me desafiar e sentar com as pessoas da ponta. Eu entendi que não dava para conversar somente com as lideranças políticas e com as lideranças culturais. Eu precisava falar com as pessoas. E aí a gente desbravou aquele território, os bairros, os lugares, aquela porta aberta. Essa escola eu bem fiz com o senhor, né? Ter a possibilidade de usar os nossos dias para ouvir as pessoas. E desta forma a gente começou a entender que projetos precisavam acontecer. O primeiro era muito caro para mim, porque ter uma cidade no século XXI, nos anos 2000, que não tem uma biblioteca aberta, a 30 quilômetros da capital, aquilo para mim era muito forte. E unido à ideia de eu estar devolvendo 413 mil reais, a gente foi entendendo como a gente precisava estar naquele lugar e ocupar aquela cadeira. Então a gente abriu uma biblioteca em plena pandemia e, obviamente, na inauguração dessa biblioteca veio novamente um isolamento, fechamento, e a gente ficou muito frustrado de não poder permitir com que as pessoas pudessem acessar o livro de uma biblioteca bonita, acessível e de forma muito criativa, entendendo a cidade. Nós criamos um primeiro projeto muito bem sucedido, que foi o Zé de Livros. A gente pegou os transportes que a gente tinha na secretaria, um mototáxi, um carro, uma bike, e abrimos um canal no WhatsApp e colocamos na rua para que as pessoas pesquisassem quais livros a gente tinha naquela biblioteca, e como é que escolhessem. É hoje? Hoje ele tem menos ação, porque graças a Deus nós temos a biblioteca aberta. As pessoas podem ir e vir e pegar o seu livro na biblioteca. A maioria das fichas que a gente tem na biblioteca tem mais de 2 páginas, né? No período do Zé de Livros, eu tinha fila de espera de quase 2 meses para que a pessoa conseguisse pegar o mesmo título. E agora a gente também está migrando para o entendimento do nicho da literatura, da leitura, de que a gente precisa sistematizar, organizar um sistema de bibliotecas comunitárias na cidade. Isso a gente vai fazer com um dos editais que a gente vai abrir pela linha do recurso da Paulo Gustavo. Incentivar os territórios, os bairros a terem suas bibliotecas satélites e que sejam alimentadas por essa biblioteca central. Obviamente, nesse diálogo com a leitura, né, fizemos o primeiro festival literário da Baixada Fluminense, o FLIBA. A gente começou a descobrir escritores, leitores, editoras, tudo ali, invisibilizados pela cidade, queimados. E hoje, no primeiro edital da Audi Blanc, a gente fez linhas mais genéricas, né, muito ligadas a teatro, música, dança, um lugar mais padronizado. Hoje eu costumo dizer que a gente está descobrindo pressão da cultura em Queimados. A gente, ao longo desse 1 ano, conversou com tanta gente, deputado, que tem condições, porque a gente abriu uma consulta popular para que as pessoas escolhessem como eu deveria usar o dinheiro da Paulo Gustavo, obviamente as pessoas ligadas ao campo da cultura, e o nosso plano de ação foi construído exatamente a partir da solicitação das pessoas que fazem cultura na cidade. Eu vou ter edital de bloco de carnaval, de bate-bola, de caipira, de pautas afirmativas, de produção de clipes, de galera que quer fazer TikTok, obviamente de produção literária. Então a gente deu conta do que a população espera. Dessa forma, a gente está dando consciência para as pessoas que a política do balcão tem que ser exterminada da Baixada Fluminense, porque isso é um grande impeditivo para o desenvolvimento da cultura. Elas precisam ter acesso, tem que ser para todo mundo. Então a gente vai fazer na política dos editais, a gente montou lá com referência a um projeto que a Secretaria de Estado tem, que é a Escola da Cultura. A gente também está fazendo a nossa Escola da Cultura, e essa Escola da Cultura tem servido como um grande escritório de projetos, não só para os nossos editais, mas para todos os editais que a gente pesquisa, que estão abertos aí pelo Brasil. A gente capta as informações, prepara o nosso time técnico, e esse time técnico hoje recebe os nossos produtores. Se ele não é formalizado, a gente ajuda ele a fazer o MEI. Se ele não sabe o que é um portfólio, a gente tem um design para montar o portfólio com ele. Se a gente não sabe fazer a planilha orçamentária, ele também não vai. O último edital que a gente concorreu foi o edital do governo do estado, do Arraiá
de quadrilha. De 4 propostas que nós colocamos, 2 foram aprovadas, 50%. Então a gente está acreditando que esse projeto da Escola da Cultura, ele sim vai contribuir com a população de Queimados, e agora a gente vai preparar todo mundo para concorrer e competir com os recursos da cultura da Paulo Gustavo, cujo a gente deve muita gratidão ao senhor, porque desde lá da Lei Aldir Blanc, foi o senhor que também provocou, muito inspirado, obviamente, pela experiência da negligência da legislação do 60-40, talvez se o senhor não tivesse criado lá a sua, eu não sei como vocês chamam, como vocês colocam algo a mais no projeto de lei, né? Uma emenda no projeto de lei, afirmando a necessidade de que esse recurso deveria ser descentralizado, nós, secretários de Cultura de todo o país, especialmente da Baixada Fluminense, não teríamos nos sacudido para reorganizar o espaço de escuta e de controle social, que são os conselhos municipais e as suas conferências, os seus fundos municipais de cultura, uma exigência da população, que agora a população da Baixada sabe que tem um recurso e que é uma responsabilidade do secretário executar. Se a gente tivesse seguido o caminho original dessas leis, esse recurso estaria lá no governo federal, possivelmente depois, no máximo, no governo estadual, e nós desresponsabilizados de fazer com que esse recurso chegasse na ponta. Isso foi muito bom, isso nos dá bastante trabalho, mas é um combustível para que a população tenha consciência política de política cultural. Hoje tivemos aqui a oportunidade de participar com Rômulo Salles, secretário de Cultura da cidade de Queimados. É muito desafiador ser secretário de Cultura na Baixada Fluminense. Falta equipamento cultural, falta investimento e requer uma atenção especial não só do prefeito e dos vereadores. Por isso é importante você participar, deixar sua sugestão, trabalhar no processo de escuta, fortalecer os conselhos municipais para que a gente possa avançar nessa pauta, garantindo o acesso à cultura a todos. estou muito feliz de receber o Rômulo Salles aqui no nosso podcast e tenho certeza que você também. Um abraço.